Hoje tenho aqui comigo o Dr. João Serafim. Olá. João Serafim. João Serafim, como está? Tudo bem? Tudo. Então, hoje vamos estar aqui a falar de alguns assuntos importantes e que fazem parte do nosso dia. Vamos falar de alguns vírus que andam por aí, como a Sofia disse. Vamos falar também um pouco sobre a gripe e a constipação, não é? Exato. Se calhar até podíamos começar pela gripe e a constipação. Exatamente. A ideia é tentar dar aqui algumas ideias às pessoas para ficarem um bocadinho mais, com as ideias mais arrumadas, dentro do possível, e depois podemos ir para aquele que é o tema agora mais atual e que se calhar as pessoas também têm algumas dúvidas e se nós pudermos ajudar. E João, é importante, visto que vamos começar pela gripe e constipação, falarmos porque há diferenças entre elas, não é? Quer dizer, ambas são doenças virais causadas por vírus, porque assim as doenças infecciosas, como estas são, podem ter várias origens. Vírus, bactérias, fungos, certo. Enfim, por aí. Estas são virais porque o agente que as causa são vírus. No caso da gripe, há 3 grandes grupos, A, B, C. Okay. No caso das constipações, também são vírus diferentes do vírus da gripe. Elas até certo ponto são iguais, a partir de certo ponto podem se tornar diferentes. Neste quadro, ajuda a perceber um bocadinho, é um quadro que resume, dá uma forma, os sintomas e depois mais à frente... percebemos a diferença. Para percebermos a diferença. Okay. São doenças que evoluem de uma forma benigna, ou seja, uma vez que aparecem, o que é que nós tratamos, quer nos hospitais, mas antes, a maior parte das pessoas não fica internada, já vai gerindo isto em casa. E o que é que se deve fazer? Deve-se atacar os sintomas. Né? Se nós tratarmos bem os sintomas, ou de uma constipação ou de uma gripe, conseguimos resolver com alguma tranquilidade as coisas, evitando que quer uma, quer outra, porque uma constipação mal tratada pode causar grandes problemas. Pode evoluir para uma situação de difícil controle. Sim. Os sintomas são semelhantes quer numa, quer noutra, como temos aqui. No caso da gripe, o que difere é a gravidade. A intensidade dos sintomas, para ambos. No caso, por exemplo, aqui a dor de garganta é mais intensa na gripe, mais forte. Na constipação ela existe, mas é mais intermitente, não está sempre presente. Okay. A obstrução nasal, por acaso, é mais frequente na constipação. A febre alta 39, muitas vezes mais, às vezes, e sobe rapidamente no adulto, na gripe. A constipação, às vezes, nem cursa bem, até sem temperaturas muito altas, sem febre. Leia-se que febre, para nós, profissionais de saúde, e temos que ter as coisas de alguma forma balizadas, falamos 38 para cima. De 38 graus. Quer dizer que há adultos que às vezes dizem, já estou com febre, vamos ver, tem 37,6, 37,5 e 4. Isso não é febre. Não quer dizer que para aquela pessoa não possa já causar uma certa dificuldade. Dores musculares. As mialgias, as dores musculares mais intensas na gripe, fortes, muitas vezes com arrepios de frio. Só para as pessoas perceberem, tudo o que está aqui a vermelho é um nível já intenso, não é? Intenso. Tudo o que está aqui vai do verde para o amarelo ou para o laranja quer dizer que vai subindo. Vai subindo, dores de cabeça. Dores de cabeça mais frequentes na gripe, mas repare que nunca, que às vezes, quer uma, quer outra, podem nem existir às vezes, não é? Ou não ser assim um sintoma mais evidente, mas de uma forma geral mais presente na gripe. O mal-estar geral, uma indisposição, um desconforto, um não se sentir bem. Quem tem febre, quem tem dores musculares... Isto vai acabar por... Você não pode sentir bem. Corrimento nasal mais intenso, o que nós chamamos de coriza, aquele corrimento mais intenso na gripe. Tosse mais frequente, uma tosse seca, às vezes. Não é uma tosse com expectoração, uma tosse ronca. Muito seca, muito seca. E a perda de apetite, mais frequente também na gripe. Temos aqui ainda a continuação desta coluna. O tratamento, a origem, no fundo, o vírus, como eu disse, o vírus da gripe é um vírus, é o A, B, C ou D, o vírus influenza, que é um vírus de uma forma geral, todos os anos tem mutações, daí muitas vezes as vacinas também têm, todos os anos são elas diferentes. O vírus da constipação é um vírus mais sazonal, está mais presente em certas épocas do ano. Tratamento, antes de falarmos do tratamento do antibiótico, o tratamento
é um tratamento em função de todos aqueles sintomas. Se a pessoa tem febre, damos coisas para a febre. Se tem dor de garganta, damos analgésicos. Hidratar bem, podem-se dar antihistamínicos, muitas vezes, quando a pessoa está com muitos espirros, por exemplo, com comoções, enfim, com esse tipo de sintomas. Soro, depois já falamos aqui, desde a água do mar, por exemplo, que são coisas que se compram bem. Fala-se muito disso, não é? Da água do mar. Tem muitos benefícios, não é? Tem benefícios, é um produto relativamente inócuo, com a presença do sal leva a alterações, à mudança, à saída de determinadas substâncias de umas zonas para outras, e isso causa depois uma desobstrução, uma desobstrução naqueles momentos. Antibiótico é importante as pessoas perceberem, é um erro que às vezes existe, doenças virais, gripe, constipação, varicela, certas encefalites, rubéola, por aí, não se tratam nunca com antibióticos. Antibióticos servem só para doenças que são causadas por bactérias. Doenças virais não se trata com antibióticos. É um erro crasso. O que pode acontecer é, às vezes, as pessoas têm doenças virais, constipações ou gripes, não são bem tratadas e expõem o organismo, debilitam e depois entra uma bactéria. E aí sim... E aí aparece uma infecção bacteriana, para além da viral, e aí já só com o antibiótico. Já se aconselha o antibiótico, O grupo de risco, no fundo, eles são semelhantes. Dá-se muito ênfase aos idosos, mais de 65 anos, aos doentes crónicos, imunodeprimidos para a gripe, porque a gripe, de uma forma geral, é mais letal, pode levar a casos de morte. A constipação em si é menos exuberante nesse nível. Tem que haver os devidos... Mas tem que haver os cuidados. A transmissão é o mesmo modo, em contacto direto. A gotícula, a tosse, o espirrar, o tossir, o falar diretamente, o beijar. Ou seja, o contacto físico vai sempre acabar... Partilhar estruturas, como, por exemplo, um copo, uma caneca, enfim, um lenço. É o suficiente para poder... A pessoa pode ter, entre aspas, calhou, não ficou, porque depois depende um bocadinho da virulência e da quantidade do vírus que está presente naquela amostra. Depende da pessoa se está com as defesas mais em baixo e do tempo de contágio. Se a pessoa estiver muito mais debilitada, muito tempo exposta ao pé de alguém que está doente, facilmente, o risco de contrair a doença é maior. Muito mais alto, Em relação à prevenção, temos aqui para a gripe vacina, não é? A vacina, que há muita celeuma ainda, hoje em dia, mesmo já sendo uma prática comum, já há alguns anos, em Portugal, mas ainda há pessoas que olham para a vacina com alguma dúvida. Eu não faço, eu nunca fiz, fiquei com gripe no ano em que me vacinei. Para o João, que é enfermeiro, porquê é que as pessoas olham dessa forma para as vacinas? Há alguma razão? Algumas pessoas olham para as vacinas dessa forma porque... algumas delas, eu vi alguns casos, de facto, as pessoas reagiram às vacinas e a vacina, no caso da vacina da gripe, não impede que a pessoa vá ter gripe. Permite é que a pessoa, uma vez que tiver gripe, tenha maior tolerância. As pessoas têm isso porque as pessoas têm algum receio, porque sabem que houve alguém que ficou doente. Então, e é um bocadinho, às vezes, é uma desinformação. Outras vezes foram elas próprias. Vacinaram-se, ficaram doentes e depois não querem repetir. Para a constipação, lavar frequentemente as mãos, não é? Sim, frequentemente as mãos. Se tossir, espirrar, usar um lenço de papel ou, na pior das hipóteses, usar um antebraço, não é? Espalhar o vírus para a atmosfera. Sim. É um pequeno pormenor que às vezes nem sempre está muito presente. Isto é bom relembrar. Há muitas pessoas que às vezes a pessoa está no autocarro, está no shopping e alguém diretamente para isso. Em certos casos pode não acontecer nada, mas para casos como este que estamos aqui a falar, pode... Em determinadas alturas do ano pode acontecer. A prevenção, no fundo, a prevenção para a gripe também se faz tendo aquele cuidado. Mas para a gripe há em particular a vacina, mas o lavar as mãos, os cuidados podemos também utilizar na gripe. Exatamente. Depois temos aqui o tratamento. O tratamento, quer para um, quer para o outro. Repouso, descanso, boa hidratação, usar fundamentalmente o paracetamol. Atenção que a partir de uma certa quantidade, por exemplo, 4 gramas por dia, o paracetamol pode ser tóxico, não se pode tomar a qualquer maneira, tem que se dar um tempo, pelo menos de 6 em 6 horas. Há pessoas que podem fazer o Brufen, alternar com o paracetamol, mas é preciso saber se pode fazer o Brufen, porque há pessoas que, para além de serem alérgicas, podem tomar outros medicamentos que interagem com o Brufen, mas o Brufen é um bom medicamento, quer para as dores, quer para a febre.
Soro fisiológico, não é? Soro fisiológico, beber muitos líquidos, isto no geral. Depois tem que se ver a pessoa em si. Cada caso em si. Cada caso em si. Se tiver um doente com outros problemas e que apanhou... Isto poderá não ter efeito. O beber líquidos às vezes pode ser perigoso. O excesso. Isto que estamos a falar no geral. Ok. Em relação à gripe, são basicamente, à constipação, são basicamente os mesmos, são não é? A mesma coisa. Okay. Não há assim... Então, para aquelas pessoas que nos estão a assistir, não é? Isto basicamente serve para percebermos a diferença, porque estamos agora, pronto, ainda numa fase onde há muito frio, muita chuva, e estes 2 pontos que hoje falámos aqui, facilmente, se não houver certos cuidados, as pessoas acabam por apanhar e depois poder transmitir a outras pessoas, não é? Poder transmitir a outras pessoas e elas, se não tratarem depois bem desta situação, com estes cuidados, digamos assim, podem elas próprias desenvolver o tipo de doença. Tanto que vemos muitas vezes em casa, fica um doente e depois passado 2, 3 dias, toda a gente, ou às vezes uma semana, 2 semanas, estão todos com os mesmos sintomas. Porque às vezes uma pessoa já está doente, está quase a começar a manifestar os sintomas, mas já está a transmitir ao outro. Para os outros, ok. E às vezes pode acontecer, fica um doente e fica um primeiro do que o outro. Ok. Tem a ver com o sistema imunitário das pessoas. Cada um. E às vezes até há um que lá em casa é o único que não fica. E acontece isso. Também acontece, não é? Ou porque o sistema imunitário é muito forte, ou... O sistema imunitário é muito forte, a carga viral daquela pessoa foi sujeita, foi diferente da outra. Ok. Enfim. Temos vários casos. Em relação aqui à vacinação antigripal. Pronto, a vacina antigripal, eu, apesar de tudo, e como profissional de saúde, aconselho que as pessoas de risco, idosos, imunodeprimidos, diabéticos, pessoas com problemas respiratórios, o devam fazer. Okay. Claro que na dúvida, não, aconselha-se com o médico, mas acho que de uma forma geral a vacina continua a ser uma boa ajuda. Okay. Serve para, não necessariamente evitar a gripe, mas para poder possibilitar que a pessoa, uma vez tendo a gripe, seja uma forma mais ténue. Como adquirir nas farmácias, com receitas médicas, fundamentalmente por aí. Ok. Como funciona a vacina da gripe? A vacina da gripe, no fundo, é uma vacina que vai uma vez inoculada, vai fazer com que o sistema imunitário reaja e deve ser dada pelo menos ali cerca de 2 semanas antes. Nós, pelo menos, até há pessoas que... digamos, há médicos que preconizam que a vacinação deve ocorrer em outubro, novembro. Há outras ideias que definem que a vacinação deve ocorrer só em janeiro, porque às vezes o pico da gripe é para fevereiro. Okay. E também não devemos vacinar muito antes. Muito tempo antes. Pronto. Mas o momento certo para ser vacinado depende. É relativo. É relativo, mas de uma forma geral, novembro, dezembro são as alturas em que elas estão mais disponíveis no mercado. Ok. Após a vacinação, é possível ter gripe? É. Daí as pessoas às vezes dizem, vacinei. Não faz nada. E não fez nada. Não funciona. Ainda tive uma gripe mais forte do que quando. Às vezes não é bem assim, outras vezes pode ser. Pode ser, ok. A própria vacina pode causar doença? Pode não causar a doença propriamente dita, mas pode causar sintomas da doença. Por que razão? Porque enquanto o nosso sistema imunitário está a reagir, a formar depois aqueles anticorpos, numa fase inicial não está à espera, digamos, daquela ameaça, daquela intrusão que houve, e há sintomas. O corpo não... Como uma febrícula, como espirrar, tossir, dores musculares, mal-estar, pode durar ali até 3 dias, aquilo pode acontecer. Para além de uma dor local onde foi administrado a injeção, mas aquilo depois pode passar, de forma geral. Quem não deve ser vacinado contra a gripe? Quem não deve ser vacinado contra a gripe são as pessoas que, de uma forma geral, quando foram vacinados fizeram reação, não devem ser. Os tais casos que falámos. Os tais casos que falámos, ou pessoas alérgicas ao ovo, porque um dos elementos que se usa na composição da vacina da gripe, em algumas, é uma proteína presente, proteína no ovo. E há pessoas que, sendo alérgicas, podem Nesse caso, não tolerar. É recomendado não tomar? Nesse caso é recomendado não tomar. E ter outros cuidados para evitar ter a gripe. João, vamos falar agora um bocado sobre coronavírus, que tem sido algo que temos visto por todo o lado, um pouco nas redes sociais, nas notícias. Basicamente, para as pessoas que estão lá em casa, alguns certamente têm acompanhado, já têm estado a par, ou pela rede social, ou pela internet. O que é coronavírus? Pronto, o que é o coronavírus? Dentro daquela pesquisa que também estávamos a falar, que também de alguma forma fui ver, basicamente o coronavírus é uma família grande de vírus, o pai, o primo, o tio, aquela gente toda misturada, que se descobriu aí pelo ano 1960. São milhares, é uma família grande e que causam doenças. Não é?
causam, por exemplo, constipações, causam viroses ao longo enquanto se manifestam. Algumas dessas nós, no nosso dia-a-dia, podemos ter. Podemos ter. Se fôssemos nós, quando apanhamos, eu estou constipado, apanhei uma gripe, daqui com uma febre de 2, 3 dias, se calhar se fosse fazer um exame, uma análise ao sangue, detectava-se um coronavírus. Alguns lá. XPTO, pronto. Portanto, eles existem, estão aí... Já há bastante tempo, porque muitas pessoas... Pronto, temos visto agora as notícias e há pessoas que pensam que pronto, isto chegou agora, é algo novo. Que, não é novo. É novo, ou parece que é novo, este em particular. Mas já existiram nos anos anteriores outros tipos de coronavírus, não é? Já existiram outros tipos de coronavírus. Houve 2 deles que causaram mortes de uma forma mais massiva. 2002, 2003 e em 2012. Este parece querer ir pelo mesmo caminho. Este foi porque o início está a ser semelhante ao de 2002. Está a ser semelhante porque está... E no mesmo país também, não é? No mesmo país. Estamos a falar do Wuhan, que é uma cidade no centro da China que tem 11 milhões de habitantes. Tem mais do que Portugal. Com condições em que as pessoas vivem, muitas vezes, com alguma degradação, precárias, e que potenciam, numa altura do ano, e em condições que potenciam a explosão disto. Rapidamente, deste vírus. Daí haver a necessidade, nesta tal cidade, estamos a falar o ano, ter de estar em quarentena para isso não se alastrar ainda. Tentar conter, dentro do possível, porque isso é impossível. Já não se consegue perceber até que ponto já não se consegue, está alastrado, não é? Só mais tarde. Exatamente. Só mais tarde é que vamos ver as consequências, não é? Agora vai-se, como se usa às vezes na gíria, quer dizer, vai-se atrás do prejuízo, ou seja, vamos ver, vai-se atrás do que é que vai dar. Este coronavírus chama-se corona porque, no fundo, este tipo de família, o vírus tem uma forma de coroa. Pensa-se, está tudo também há algumas coisas em confirmação. São americanos, são russos, são chineses a trabalhar nisto, são os europeus também. Pensa-se que este coronavírus é um vírus que estaria presente em animais, comercializados, vendidos naquele mercado, e que determinados os indivíduos, em contacto com esses animais, ficaram infectados. E agora a transmissão já não é só de animal para pessoa, é depois entre seres humanos. Pessoas para pessoas. Portanto, o que não era uma coisa extremamente frequente. Não se identificou ainda o animal, se é que é o animal responsável. Há especulações, mas não há nada certo que possa... Fala-se em cobras, numa cobra venenosa, fala-se em morcegos. Este coronavírus pode aparecer nos porcos, no gado bovino, em aves. E supostamente, apesar de não haver certezas, tudo começou por um mercado, ou seja, onde várias pessoas tocavam, ingeriam, e isso acabou por gerar... Isso provavelmente, é importante 3 coisas, quando falamos aqui, entrando já um bocadinho na forma de atuação, é importante estarem presentes 3 coisas, para a pessoa apanhar uma infecção e também a transmiti-la. Estar sujeito a uma grande carga, uma grande virulência, uma carga viral grande, depois a pessoa ter um tempo significativo de contacto. Vamos imaginar que foi com os animais, estar em contacto há algum tempo, mais do que um contacto pontual, é estar em contacto frequente, e a própria pessoa também estar com alguma debilidade no sistema imunitário, que hoje em dia, nesta altura, é um bocado mais... É mais frequente as pessoas poderem estar. Com estes 3 ingredientes, as pessoas ficaram... as primeiras pessoas ficaram infectadas e, não sabendo, foram começando a transmitir. E hoje em dia temos agora uma prevalência a crescer por esse mundo fora. Nós podemos ver mais à frente. Sim, porque basicamente isto agora não se sabe até que ponto os países em questão que foram comercializados ou para as pessoas que viajaram, isto pode transmitir ou não, porque como vimos há pouco na gripe e também na constipação, há alguns pontos porque isto é transmissível, não é? Isto transmite para outras pessoas, não é? E pensa-se que se transmite através também de contacto direto, as gotículas de saliva, o espirros, a tosse, partilharmos copos, bebermos da mesma água, usarmos o mesmo lenço, se a pessoa tossiu por uma camisa, enfim, uma peça de roupa e eu logo com alguma brevidade, porque às vezes estes vírus em contacto com o ar também acabam por perder a inatividade. Quais são os sintomas que podemos sentir? Podemos não, mas as pessoas que possam aprender. Tosse, uma tosse seca, forte, febre, dispneia, falta de ar. Um cansaço que pode ser inicialmente com alguma... não muito intenso, mas que depois pode evoluir rapidamente com um cansaço mais forte. Ou seja, em parte são muito semelhantes os sintomas a uma simples gripe, constipação.
exatamente os mesmos, não é? E que, portanto, exatamente, agora as pessoas que nos estão a ouvir não fiquem a pensar se tem um destes sintomas já estão com coronavírus. Não, pensa-se, e é os alertas das autoridades, que é no fundo, aqui em Portugal é a DGS que está, a Direção-Geral de Saúde, que vai dar uma forma coordenando isto, se as pessoas que tiveram contacto com alguém que veio da China, desta zona da China, nas últimas 2 semanas, ou se a própria pessoa, de alguma forma, viajou para lá, também nestas últimas 2, 3 semanas, aí sim, se estes sintomas aparecerem, a pessoa, com calma, poderá, enfim, dirigir-se ao médico, poderá pedir apoio. Em relação à prevenção, ao contrário já do que falámos anteriormente, não há vacinação para este tipo de... Neste momento não há. Neste momento não há. Fala-se também que os russos, os chineses, os americanos já estão a trabalhar nesse sentido. Há uma primeira versão que pensa só poder estar concluída daqui a um ano. Será verdade se não. Mas para agora não. Os cuidados são os tratamentos, são no fundo os cuidados habituais. Evitar espaços fechados, evitar o contacto com pessoas que possam ter vindo destas zonas. Destas zonas, ok. Agora, já quase para concluir, pelo menos hoje de manhã tínhamos 80 mortos na China, sem dramatizar, porque não estamos a dramatizar. 2.700 casos já comprovados na província de Hubei, que é na província de Wuhan. Casos já em Macau, Taiwan, Vietnã... Ou seja, como falámos, agora vamos perceber até que ponto isto vai chegar, a dimensão disto. Na América, em França, na Europa, em Portugal falou-se agora no fim de semana de um caso que para já não está confirmado. Portugal tem as coisas de alguma forma organizadas para... Nós, no fundo, só sabemos se as coisas estão bem organizadas perante a situação. Acontecendo. Mas é o Hospital de São João no Porto, em Lisboa, o Curri Cabral e a Dona Estefânia. Portanto, se houver, o INEM disponibiliza uma ambulância que transmite... Basicamente, então, para que as pessoas que estão em casa também possam perceber, é um vírus que já esteve presente no passado, não é? É um vírus primo dos outros todos que já tiveram. É mais um com uma cara diferente. Com uma cara diferente. As pessoas não têm que ter nenhum a ficar dramatizadas com isto. Continuem a sair à rua. Continuem a ter os cuidados normais, enfim, se estão com alguém, ou se elas próprias estão fragilizadas, sentem-se constipadas, protegerem-se. Se pensavam ir de férias à China nos próximos tempos, é melhor adiar um bocadinho, dá jeito. E quem já tinha bilhete comprado? Bem, vamos tentar alterar para outra data. Tentar alterar isso, né? Tentar negociar com a agência. Mas estamos a brincar, mas isto é sério, não é? Porque agora que isto está desta forma, é provável e é expectável que as pessoas não entrem em contacto com este tipo de... É desejável que as pessoas se evitem e se precavenham. Isto tem efeitos sociais, económicos, financeiros, altera os fluxos todos. Altera tudo, sim. No início do ano, o ano chinês, o ano novo chinês, houve alterações. A própria celebração do ano novo foi, exato. Isto tem impactos não é só na saúde, para nós é o que mais interessa. Mas em todas as áreas. Na dimensão de um país como a China. Portanto, não podemos, por um lado, nem entrar em pânico, nada disso, por outro lado, também não subvalorizar e achar que estar com atenção. Com coerência, com tranquilidade, seguramente vamos ultrapassar isto, como já se ultrapassaram outras coisas, mas vai deixar algumas sequelas. Ainda estamos numa fase inicial. Os casos mais graves, apesar de não termos falado muito, muitas vezes acaba por levar à pneumonia, não é? Pneumonia. 5 a 10% desta infecção com o coronavírus, de dezembro, as pessoas vão ter que ser ventiladas, vão precisar de um tratamento intensivo a nível hospitalar. Por causa das pneumonias. A parte pulmonar deixa de funcionar bem. E cá está, o vírus depois abre portas a outras infecções, às bactérias. E aí outros problemas. Se são idosos, diabéticos, crianças, tudo isso. Sim, também essa parte que tínhamos falado até um bocado. Maior o prejuízo pode acontecer. Nesses grupos deve haver uma maior atenção. Deve haver uma maior atenção. Porque o sistema imunitário está um bocado mais debilitado. E as consequências podem... E em relação, digamos, à prevenção, basicamente podemos usar a mesma que falámos para a constipação ou para uma gripe. E devemos, não é? Podemos e devemos usar a mesma, hidratação, evitar, se espirrarmos, se estivermos com a tossir, protegermos a nós e protegermos a outra pessoa que está ao lado. Se estivermos ali, se andarmos aqui com alguém andar com 2, 3 dias de uma febre e tomou o Benuron e a coisa não está a resolver e o nariz, aquele pingo, e
acho que devo, ao fim de 3 dias, por exemplo, se estes sintomas aparecerem, consultar. procurar um médico tranquilamente, sem pensar que é coronavírus, seguramente não vai ser. Porque aí muitas vezes entra a tal subvalorização, como tinha falado, que pronto, isto é só uma pequena, isto é só uma constipação, isto não é nada. Ou seja, temos que ter as duas partes, nem alarmarmos com muito pouco, mas também não desprezarmos ou ignorarmos os sintomas, não é? Ou seja, porque em muitos casos, e falámos também um bocado disso há pouco, muitas vezes começam com pequenos detalhes, não é? Uma pequena constipação, uma pequena gripe, e depois a pessoa desvaloriza e sai à rua, apanha frio, apanha chuva, mas tudo isso pode agravar, não é? Algo que é pequeno. São fatores externos que podem agravar e podem criar ali o caldo para depois poder... Porque mesmo só para terminar, os vírus, para ter esta ideia, os vírus, e este estudo que lhe pus aí, daqueles vírus que foram descobertos na China, no Tibete, com 15 mil anos, que estavam num glaciar. Portanto, agora, os vírus vivem por longos períodos. O vírus não é um ser vivo. Para se manifestar, precisa de parasitar um ser vivo. Se não o encontra, cristaliza. E pode estar milhares de anos cristalizado. Né? Criam-se condições e ele volta ao ativo. Há vírus no mar, há vírus no solo, há vírus no ar. Que quando o ser humano ou mesmo o animal entra em contacto, pode então aí causar... Criam-se as condições e ele acorda. Está a ver? E aí depois pode ser transmissível e é o que já temos. E tem a capacidade de se adaptar e de mudar o genoma dele. Aquele RNA, não é o DNA, mas o RNA muda. Daí a necessidade de, no caso da gripe, como falámos no início, todos os anos tem que haver uma vacina nova porque todos os anos ele muda. Há alterações. E este coronavírus que apareceu agora é uma mutação. É diferente. É uma mutação diferente. Falámos no início do programa, para aqueles que possam não ter visto, em 2002 houve um certo tipo de coronavírus, com outro nome, com outras características. Em 2012 aconteceu também outro com uma escala um bocado internacional e agora este que se iniciou na China e como o João também tinha falado há pouco já está em alguns países, não é? Mas em relação a Portugal, os portugueses podem estar... Acho que podem estar... Há 20 portugueses a viver na região do ano. Penso que o Governo, pelo menos aquilo também que li, está a tentar agilizar as coisas. Mas de forma geral, penso que sim, podem estar tranquilos, só em relação, tendo sempre os cuidados que falámos aqui para prevenir, não é? Exatamente. João, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao que falámos. Para já, ver as coisas com tranquilidade e sem nenhum medo em especial. Este programa, porque é um programa que está aqui, eu digo sempre, tento terminar sempre com alguma palavra um bocadinho diferente, porque é importante. Não podemos esquecer, nós que vimos aqui, e para quem nos está a ouvir e é crente e já conhece isto, não esquecer se temos Deus e estamos com Ele, portanto, estas coisas vão passar ao nosso lado. Exatamente. Mas também temos que ter cuidado, quer dizer, temos que cuidar do nosso corpo. Não é? Exato. Sabemos isso, temos isso de sabedoria. Para quem nos está a ouvir a falar, no fim desta conversa, com esta tonalidade, mas o que é que eles estão a falar? Convido, se calhar, a ir a uma igreja, convido a ouvirem mais este programa e, se calhar, vão começar a perceber um bocadinho porque é que falamos de Deus nestas coisas, no final, mas que, no fundo, está sempre à frente. Exatamente. João, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.